Nessa aula, nós vamos discutir algumas questões relacionadas ao planejamento do processo ensino-aprendizagem. Ao pensarmos nesse processo, inicialmente vamos nos remeter ao professor. Qual o papel do docente nesse processo de ensino e aprendizagem? Bom, o professor, ele é o mediador. Portanto, ele tem o papel fundamental de coordenar esse processo. E é preciso organizar todas as ações para promover o crescimento dos alunos em relação à compreensão de mundo e a sua participação na sociedade. E para isso, precisa de intenções educativas. Essa organização começa com o planejamento. Bom, logo, o que significa planejar esse processo? Planejar, ele é um ato que está presente em várias situações humanas. Não planejar qualquer tipo de situação corre o risco de realizar as coisas de uma forma mecânica, alienada e sem objetivos claros. Ele serve para prever a ação a ser desenvolvida e pensar nos melhores meios para atingir os fins. E ainda, ele também serve como um registro para se refletir e tomar novas decisões para melhorar as futuras ações. Nesse sentido, nós chegamos a dois termos distintos: plano e planejamento. É preciso ficar claro que o planejamento, ele é a atividade de identificação de etapas, métodos, resultados necessários para a execução dos objetivos, e o plano, ele é o documento que pode ser em forma de cronograma, lista de atividades, que será utilizado para o acompanhamento da execução do objetivo. Assim, nós podemos dizer, segundo um autor, Marcos Maceto, que o plano é um documento escrito que materializa um determinado momento do planejamento. Ele é a apresentação, de forma organizada, de um conjunto de decisões. Quando nós falamos em planejamento, podemos afirmar que ele ocorre em dimensões interligadas. Nessa imagem que você vê nesse momento, é possível visualizar as diferentes dimensões de abrangência do planejamento na educação escolar, denominada por diversos autores como níveis de planejamento. Bom, então vejamos aqui nessa imagem. O planejamento educacional, como o próprio nome diz, ele é mais amplo. Então ele envolve o quê? Planos nacionais, estaduais, municipais, alguns decretos, se refere mais aos aspectos legais, o nível mais amplo que direciona o planejamento da educação como um todo, no nível nacional, estadual e municipal. Já o planejamento escolar, ele envolve o que necessariamente? O projeto político-pedagógico da escola. Então, ele se refere, como o próprio nome diz, ao planejamento da escola e que tem como seu principal representante o projeto político-pedagógico. Em seguida, nós temos o planejamento curricular, que envolve o quê? Planejamento de curso feito na escola com base nas diretrizes existentes, ou seja, ele é o currículo da escola, nesse nível de planejamento, planejamento curricular. Já o planejamento de ensino, que é o nosso último nível ali dessas dimensões do planejamento, níveis de planejamento, nós temos esse planejamento de ensino, que envolve o quê? Plano de disciplina, plano de unidade, plano de aula. Percebam que nós temos do nível macro, chegando no nível micro, em sala de aula, porque o planejamento de ensino, ele está relacionado ao trabalho do professor em sala de aula, certo? Bom, nós sugerimos também que vocês consultem o livro da disciplina de didática e observem os demais exemplos que estão registrados lá para sistematizarem as suas compreensões a respeito desses níveis de planejamento. E continuando as reflexões a respeito do planejamento, nós podemos entendê-lo então
como um processo que implica discutir os vários níveis, dimensões, que vão desde o projeto político-pedagógico até a proposta de docência do professor em sala de aula. E o planejamento de ensino, que nessa figura compreende a última dimensão, como já foi dito, ele é o que se desenvolve basicamente a partir da ação do professor. E ele visa o direcionamento metódico e sistemático das atividades a serem desempenhadas pelo professor junto a seus alunos para alcançar os objetivos propostos. Já o plano de disciplina, ele é o documento com ações que são previstas para o ano letivo ou para um semestre, enfim. O plano de unidade, ele é o documento que orienta a ação em relação a partes do plano de disciplina para uma ou mais aulas. E o plano de aula, que são as especificações diárias que o professor faz. Para planejamento diário, nós podemos contar também com os projetos, que têm como objetivo ensinar menos e que os alunos aprendam mais, né? É um outro tipo de metodologia. E que esses alunos sejam os sujeitos da aprendizagem. Bom, se para planejar é preciso analisar a situação atual, também é preciso projetar uma situação futura desejada. E para projetar essa situação, é preciso estabelecer metas, ou seja, delinear objetivos para o processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Mas qual é a relação entre objetivos e conteúdos? Pois bem, o conteúdo, ele deve ser entendido como aquilo que se deve aprender para alcançar determinados objetivos. Mas o que se deve aprender? Então, é necessário saber exatamente o que queremos de nossos alunos e, por isso, nós formulamos objetivos para definir com precisão o que se espera que o aluno seja capaz de fazer após a conclusão da aula, da disciplina, do projeto. Então, eles são expressos em termos de comportamento esperado dos alunos e ele serve para orientar o trabalho do professor quanto à seleção do conteúdo, escolha das estratégias de ensino e elaboração dos instrumentos de avaliação. Então, definir esses objetivos significa definir a aprendizagem do aluno, bem como tudo o que deverá ser feito para tornar essa aprendizagem mais fácil, agradável e significativa. Para Libânio, os objetivos são o ponto de partida, as premissas gerais do processo pedagógico. Eles são uma exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo desse professor em sua explicitação, seja o que no planejamento escolar ou seja no desenvolvimento das suas aulas. Nesse sentido, nós podemos afirmar que temos dois tipos de objetivos, os objetivos gerais e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele se manifesta de uma forma mais ampla, ele é o norte do conhecimento acadêmico desejado. E esses objetivos, eles são explicitados em 3 níveis de abrangência. Primeiro, pelo sistema escolar. Segundo, pela escola, através do projeto político-pedagógico. E terceiro, pelo professor, que concretiza no ensino da matéria a sua própria visão de educação e de sociedade. E quando que eles são alcançados? Eles são alcançados a longo prazo e previsto para um determinado grau, nível, ciclo, uma área ou uma disciplina de estudo. E para o cumprimento do objetivo geral, elaboram-se os objetivos específicos. E esses objetivos específicos, eles devem manifestar as ações previstas para completar a finalidade geral almejada. Só que esses objetivos específicos, eles apresentam um caráter mais concreto. Tem a função intermediária e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral
e de outro, aplicar este objetivo a situações particulares. E esses objetivos, eles constituem-se também no detalhamento desse objetivo geral. E eles são atingidos, ao contrário do objetivo geral, em curto e médio prazo. Eles são definidos para uma disciplina, área, unidade, projeto de pesquisa ou aula, e eles são observáveis. Enfim, agora nós finalizamos essa videoaula sobre o planejamento do processo de ensino-aprendizagem para que, no nosso próximo encontro, nós possamos discutir sobre os elementos do plano de aula, que são ferramentas indispensáveis para a organização da sua ação didática, certo? Então, até logo!